Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Prazer em tê-los mais um dia aqui com a gente, mais um dia aqui no Papo Trabalhista. Enquanto o pessoal está entrando, a gente vai deixando um abraço a todos, agradecendo o retorno de todos vocês pelo bate-papo de ontem, né, com o meu querido Gilmar, que já está aqui. Foi excelente, o papo foi excelente, a interação de vocês, muita gente mandando mensagem, muita gente mandando dúvida, e a gente reforça mais uma vez, tá? Tá salva tanto no YouTube, né, do Papo Trabalhista, né? Lá no YouTube é Papo Trabalhista, quanto aqui também no Papo Trabalhista Oficial, o papo de ontem. Então, se você tiver alguma indicação, basta entrar lá né, na live que está salva, colocar o arroba com o contato que você interessa, que você acha que é interessante passar, e o mesmo vai acontecer hoje e o mesmo vai acontecer na quinta-feira, quando a gente completa essa semana. Aproveitando que o nosso querido Gilmar já mandou aqui a solicitação, já vamos chamá-lo. Vamos lá. Vamos ver se hoje dá certo, hein, Gilmar? Vamos ver se dá certo o seu telefone novo. Vamos lá. Vamos ver aqui enquanto está entrando. Deixando um abraço a todos os nossos amigos, 54 até agora. Um abraço para todos vocês. Para quem, pessoal, para quem interessar, que acha que pode valer a pena esse papo para algum amigo ou alguma amiga, aproveita o aviãozinho do canto direito aí, clica no aviãozinho, manda para os amigos. Pode ser que esse papo aqui venha a ser útil para algum conhecido de vocês aí, seja aqui do Rio, São Paulo, Minas, Brasília, Estados Unidos, né? A gente tem, é uma curiosidade, tem gente que segue a gente que mora nos Estados Unidos, tem gente que segue, que mora na Europa, muita gente que consegue hoje, em virtude da facilidade, né, advogar à distância, né, então, né, o pessoal que de repente fica mais na parte de retaguarda de escritório, fazendo petições, né, então, a gente agradece aí o carinho de todos. Gilmar, eu acho que vai dar problema de novo, querido, pelo que eu vi aqui, está conectando aqui, está lento, talvez valha a pena você, ó, acho que é melhor a gente seguir na mesma linha de ontem, hein, querido? O que você acha? No de ontem não tem galho. No de ontem a gente vai. Ó, pronto. Já está aqui com o da Renata. Deixa eu entrar aqui. Vamos lá. Vamos ver se funciona. Funcionou. Tive que trocar o celular de novo. E o maior, acho que é uma incompatibilidade do seu telefone com o Instagram, hein? Eu acho. Como é que você está, querido? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Fabiano? Eu vou só acertar Tudo. a posição dele aqui, que eu troquei a... Fica à Melhorar a posição. vontade. O pessoal foi lá no seu Acertar. Instagram te fazer a pergunta, tirar dúvida? E um monte de gente perguntando lá. Tá bom, isso aí, legal, bacana. Reconhecimento do seu trabalho. Muita gente parabenizando o seu conhecimento e deixar, inclusive, aqui o Marcos Dias, ontem e depois a gente conversou. O Marcos disse, Fabiano, eu anotei um monte de coisa que o Gilmar falou. Eu fiquei impressionado com um monte de coisa que, para você ver como é que nós no dia a dia, a gente, volume de trabalho, né? Às vezes a gente perde um pouco o foco em algumas questões. O Marcos falou, Fabiano, eu anotei várias coisas para passar para o pessoal da Vara para a gente começar a fazer. Então, e ele agradeceu, parabenizou todo o seu conhecimento, foi muito produtivo e muita gente ontem dando, assim, parabenizando aí seus toques. Estou tentando me acertar aqui com a posição. Peraí. Eu vou Tá de melhorar. boa, querido. Vamos lá, vai funcionar. Foi, agora já Agora foi. foi. Show de Melhorou. bola. Posso, Mas é não isso, posso querido. nem Então é isso, encostar. né? Tá tranquilo. Então é isso, Gilmar. Então o pessoal parabenizou bastante, né, todo mundo, e vamos ver, vamos fazer a continuação. Inclusive, eu vou até te propor, porque é, eu acho até que a gente ficou devendo algumas questões para a gente desenvolver mais do Bacen. O que, que você acha? Eu anotei algumas coisas que o pessoal perguntou. E eu acho que vale a pena a gente, antes de entrar nessas ferramentas que era a proposta de hoje, nas ferramentas que o pessoal às vezes ouve falar, mas não tem a menor ideia para que serve, eu acho que a gente podia evoluir um pouco mais do Bacen. O que, que você acha? Podemos, sim. Eu vou puxar meu material Podemos? aqui. Podemos? Ok. Vamos lá? Vamos sim. Vamos lá. Gilmar, pessoal, ontem alguém colocou, eu confesso, peço desculpas aí, pessoal, que eu acabei não anotando muitas pessoas, tá? De qualquer forma, deixo um beijo a todos e um abraço aí para todo mundo que está acompanhando. Aplicação. Aplicações financeiras de uma forma geral. A gente ontem falou sobre, lembrando, tá, pessoal, que ontem a gente encerrou falando sobre conta calção, conta garantida, que são aquelas contas que a empresa
faz, eventualmente, transação financeira de empréstimo e coloca recebível como garantia, recebe naquela conta e essa conta. O Gilmar até colocou muito bem, né? Isso acaba sendo uma burla ao processo do Bacen-Jude. De toda sorte, é bom todo mundo saber que existe e que isso, em regra, tem que ser atingido através de ofício, não através do Bacen-Jude. Mas eu concordo com o Gilmar, eu acho que é um absurdo as instituições não disponibilizarem, e elas não fazem, já explicando, porque são beneficiadas com isso. Então, só para explicar para a galera. Eu anotei investimentos de uma forma geral. Né? A gente ontem falou do centavo, né? Do centavo quando é de ativos ilíquidos, aqueles como, por exemplo, fundo de CDB, fundo de CDI, eventualmente a ação que esteja em custódia de um determinado banco. Mas os demais investimentos, em renda fixa, por exemplo, todos os demais outros que ficam disponíveis para bancos, são alcançados pelo Bacen? Sim. Então, pelo regulamento 2.0 do Bacen, a gente consegue buscar o depósito à vista, né? A conta corrente, conta poupança, depósito a prazo, aplicações financeiras em renda fixa e renda variável, fundos de investimento e demais ativos que estejam sob a administração ou a custódia da titularidade de uma instituição participante. Uma coisa importante que a gente precisa levar em consideração para entender o funcionamento do Bacen é que a listagem dos participantes do Bacen-Jude é proveniente do cadastro de cliente do sistema financeiro, o CCS. Então, algumas instituições, apesar de comporem um sistema financeiro, não são participantes do CCS. Por conta disso, não são atingidas pelo Bacen-Jude. Exemplo, administração de cartão de crédito, algumas instituições de pagamento que eles chamam de IP, que não são autorizados pelo Banco Central. A título de informação, eu já fiz uma pesquisa, a gente tem 47 instituições de pagamentos que estão aguardando a autorização do Bacen para integrar também e funcionar como instituição financeira. Temos também administradora de cartão de crédito. Então, a regra essa instituição precisa estar vinculada ao cadastro de cliente do sistema financeiro, porque aí ela se torna participante do Bacen. Então, nessa linha aí que a gente mencionou, a gente tem aí as aplicações financeiras, renda fixa, renda variável, fundo de investimento e demais aplicações. Saldos de CDB, de LCA, LCI. Uma coisa importante, Fabiano, que a gente deve mencionar é que o Bacen, agora, recentemente, mesmo em 2020, já divulgou uma lista de códigos. E esse código facilita a identificação, porque às vezes o que a vara faz? A gente faz a pesquisa lá no Bacen-Jude, imprime e anexa ao processo. É importante que o advogado tenha conhecimento desses códigos e pode botar lá no Google e fazer uma pesquisa para saber quais são esses códigos, para identificar. Por exemplo, eu tenho o código número 12. Esse código número 12, pela tabela, indica que é um ativo financeiro não precificável. O que a vara fez em relação a isso? Pode ser que a vara tenha desbloqueado. Eu posso reiterar a solicitação, porque talvez seja o caso de fazer o que eles chamam de monetização desse ativo financeiro, né? Vender esse ativo financeiro no leilão ou assim por diante. Mas, em regra, a gente consegue pegar esses fundos de investimento e todos esses mais que a gente mencionou agora. Excelente. Eu vou deixar o programa que vai entrar em breve. É novembro que vai entrar ou é antes? Eu agora não me recordo a data. Setembro, né? Que é o CISBajude. CISBajude. Ainda tem, cada sigla que vai entrando. Vamos deixar o CISBajude, talvez, para daqui a pouco, que a gente já meio que apresenta para o pessoal, né, o que vai acontecer. Bitcoin. Bitcoin ou moeda criptografada. Elas entram nessa sistemática. A gente já adiantou ontem, mas é só para contextualizar hoje. Então, a gente vai ter essa novidade aí. Deixa eu entrar aqui na minha anotação aqui. Porque no Bacen hoje não. Não, hoje a gente não consegue. E mesmo na entrada do CISBajude, que vai ser em setembro, a gente já tem aí uma instrução normativa da Receita Federal, que é a 1888, que já facilitou a busca por criptoativos. A questão toda é que, com a vinda aí do CISBajude, há a possibilidade de que esses investimentos financeiros, inclusive as criptomoedas, passem a integrar aí as exchanges do Bitcoin. Então, olha só, qual é a grande questão? A gente tem o que se chama de exchange. Essa exchange equivale a uma corretora que vende a moeda, a criptomoeda.
o que está acontecendo já? Claro, isso gera uma segurança para quem compra. Só que alguns investidores, cientes de que com a mudança do Sisbajude, essas corretoras serão atingidas, né, que vendem, que fazem a transação com Bitcoin, estão migrando aí para o que eles chamam carteira privada, que é a tal do wallet. É como se eu pegasse a minha moeda e guardasse no meu bolso e não mais permitisse aí que a exchange fizesse a transação por mim. Mas o fato é que, claro, para quem tem um grande investimento, acho que tirar lá da corretora vai ser um risco muito grande, né? Mas com o Sisbajude, a gente vai ter a possibilidade de buscar esses ativos, essas criptomoedas. Isso de fato é uma novidade, né? Apesar de ser uma novidade que está se popularizando, né? A gente falava muito em Bitcoin, mas cada dia mais vem novas ferramentas, novas formas de. É quase que um mercado, é quase que um mercado de. É quase que um antigo mercado de balcão que você não tem mais ação e você tem moeda que você transaciona porque ela muda de preço a cada dia, né? E é interessante até a forma de precificação, né? Muitos não vão lembrar como é que funcionava historicamente a questão de câmbio, né? Até a lógica do sistema. Não, começou com os câmbios, depois a gente passou para o padrão ouro, que dava a lógica da precificação das coisas. Depois a gente teve a quebra do sistema ouro e passou a ser um parelho com o dólar. Depois houve uma tentativa para uma cesta de moedas, mas ainda o dólar acaba sendo a moeda principal. E hoje, o mercado de ações, por exemplo, quando você sai do mercado de balcão e vai para o mercado de ação, vira uma coisa completamente fictícia, para falar a verdade, né? Por que leva a uma precificação? Claro que fictícia, eu estou simplificando uma coisa que não é tão simples, né? Quando você avalia, quando faz o valuation, né? O pessoal no mercado financeiro chama de valuation. Quando você faz o valuation de uma empresa, você não leva em consideração só o hoje, você leva o potencial de negócio dela num prazo de 1, 3, 5, até 10 anos para você migrar e aquela ação ter um preço. Agora, quando a gente fala em dinheiro, né? Quer dizer, a coisa vira quase que um jogo, efetivamente, né, de ganha. E não adianta, pessoal, ganha e perde. Né? No mercado, é um mercado que o equilíbrio é zero. Né? Se alguém ganhou, alguém perdeu. É assim que funciona, infelizmente. Então tá, Bitcoin está aqui anotado. Previdência privada, nosso querido Ivan, né, doutor Ivan de São João de Meriti, um abraço, São João de Meriti presente. Previdência privada é alcançada pelo Bacen Júnior? Então, na verdade, a SUSEP, né, que é a superintendência responsável, não está vinculada ao Bacen. Então, o PGBL, o VGBL, a gente ainda tem que requerer através de ofício. Exato. Essa é uma outra instituição que ainda não faz parte do sistema do Bacen Júnior. E é interessante, né? A gente provocou, porque muita gente tem esse tipo de... Pode ficar à vontade. Não, e aí a gente tem esse cuidado, né? Tem que pensar que, nesse caso, eu preciso me valer aí de um recurso que eu tenho. Por exemplo, quando eu vou lá no CCS, o CCS tem, a gente vai falar também sobre ele, um resultado chamado Outros, que me permite identificar que ali existe algum título que eu possa pesquisar de um modo melhor, entendeu? Exatamente, é isso daí. Por isso da importância que eu deixei para o CCS, porque o CCS é um irmão gêmeo bivitelino do Bacen Júnior, né? O pessoal só lembra do Bacen Júnior e desconhece a relevância do CCS. Eu, particularmente, acho muitas vezes o CCS mais importante do que o Bacen Júnior, em termos das informações que ele presta, né? Sim, com certeza. Verdade. Mas fica para a galera, então, galera, com relação à previdência privada, então, a questão se ela pode ou não, doutora Valéria, só respondendo então a sua pergunta, a questão de poder ou não ser penhorada, de fato é entendimento da unidade jurisdicional, do magistrado. Né? Tem juízes que entendem e aplicam para a previdência privada a mesma lógica que se aplicava para a previdência normal. Lembrando que isso foi até relativizado pelo novo Código de Processo Civil, que vem permitindo penhora de até 30%. E acho que a maior parte das varas hoje autorizam a penhora de até 30% de valores de salário, seja de previdência. Mas tem outros que classificam a previdência privada como um investimento. E aí sim não limitam a nenhum percentual. Então, assim, só para trazer uma resposta mais objetiva, depende efetivamente da vara e do juiz onde o processo esteja correndo, mas são os dois pontos de vista. Aí depende, né? Depende muito da argumentação que a senhora, né, ou qualquer outro colega nosso aqui venha a trazer, mas se quiser sustentar a possibilidade da penhora total, tem que alegar que aquilo é um investimento e é com uma expectativa de direito para a configuração de um benefício previdenciário.
Eu, particularmente, já adiantando, tenho muita dificuldade de entender dessa forma para aquela previdência. Só para lembrar uma coisa, tá, pessoal? A previdência privada, ela tem um depósito linear mensal em regra. Ela tem aportes periódicos que podem acontecer. O que você pode, e aqui analisando, não sei se o Gilmar vai concordar comigo, é a configuração de depósitos que venham a apresentar uma dissociação com a lógica do padrão daquela pessoa. Por exemplo, e todo mês ele aplica 2. Do dia para a noite ele aplica 1 milhão. Isso pode, não estou dizendo que pode configurar uma fraude para fins de blindagem patrimonial. Por isso que é importante, às vezes, até pedir um extrato de depósito. Não sei se você concorda comigo, Gilmar. Ih, ficou mudo, Gilmar. Ficou mudo. Isso. Não, Com voltou. certeza. Né? Tem há decisões dos dois sentidos, né? Sobre a possibilidade. Me ouviu? Tá indo e vindo, Gilmar. Voltou? Então, mas exato. tem se permitido. Gilmar, tá falhando um pouco. Tá falhando um pouco. Vou te pedir um favor. Opa, peraí, deixa eu ver se voltou. Voltou. Tá me ouvindo, né? Estou mudando a posição tá se melhora. Então tá bom, querido. Tá indo e vindo. Mas então, pessoal, então fica assim. Esse é o esclarecimento, tá certo? Então fica aí para vocês o esclarecimento. Beleza. Bitcoin. Deixa eu anotar. Eu tinha anotado uma outra coisa aqui. Tá aqui. Alguns créditos, e de fato isso... Ih, Gilmar, eu acho que travou de novo. Gilmar, vou te dar uma sugestão, querido. Se você puder fazer um favor, sai e volta, que aí a gente... Vamos ver se melhora. Às vezes melhora. Vou te pedir para você... tenta deixar eu acho que... Oi? Não, você consegue. Se você clicar naquele sorrisinho, você consegue sair. Ou bota um xizinho melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o xizinho aqui e vou pedir para você entrar de novo, tá bem? Peraí, vamos... Tá. Olha só, vou remover aqui rapidinho. Legal. Vamos lá, pessoal. Só esclarecendo, então, travou, tá? Gilmar vai estar entrando de novo. Mas para quem está perguntando se vai ficar salva, vai ficar salva, doutora Cláudia. Um beijo para a senhora também. Quanto tempo que a gente não se vê, vai ficar salva sim, tá? Vamos lá, tá voltando. Vamos lá. Acho que voltou. Voltou bem? Tá funcionando? Ouvi. Ih, tá bom. Melhorou? Mais ou menos, tá? Lá e cá. Essa internet, vou falar para você, né? Geral, hoje choveu muito, então a internet fica ruim, né? Bem lembrado. Em Niterói choveu muito, tem razão. Vamos lá, pessoal. Então dá um crédito aí, porque hoje choveu aqui, como eu e o Gilmar moramos em Niterói, então a gente fica afetado dos dois lados. Mas vamos ter fé que vai funcionar. O pessoal está perguntando aqui também, Gilmar, olha só. Então, previdência privada, pessoal, lembrando, então, é por ofício para a SUSEP, tá certo? Através da SUSEP, a SUSEP vai demonstrar se aquele eventual devedor possui, eventualmente, fundos vinculados na SUSEP para fins de previdência privada, e aí, eventualmente, vai se admitir, sim, que você possa buscar um possível pedido junto à vara do trabalho para penhora daquele valor, tá certo? Outros créditos, Gilmar, como, por exemplo, o pessoal está citando aqui, PicPay, PagSeguro. O que você acha? PicPay e PagSeguro estão incluídos nessa dinâmica do Bacenjude? Não, por enquanto ainda não. Opa, me ouve? Pessoal, eu vou pedir... Gilmar, vou pedir... Olha só, eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Eu vou pedir desculpa, pessoal. Eu sei que a gente aqui é um espaço democrático. Eu vou desativar aqui os comentários rapidamente, até tirei porque às vezes atrapalha. Pessoal, peço desculpa para todo mundo. Deixa eu ver se melhorou. Acho que vai melhorar. Eu até tirei o Wi-Fi para ver se melhora. Vamos lá. Eu desativei aqui os comentários. Pessoal, peço desculpas. A gente aqui gosta de ser democrático, a gente gosta de ouvir, mas às vezes pode estar prejudicando. Se não tiver impacto, eu volto com os comentários. Vamos lá, Gilmar. Vamos ver se a gente consegue voltar à vida. Bom,
Vamos lá. Tirei Então o a gente está Wi-Fi. falando. O meu também, o meu está no 4G. PagSeguro, PicPay e essas demais, a gente já estava falando que não estão alcançadas. Como é que a gente faz nesse tipo de caso? Tem um monte aí, né? Tem várias, né? Aquela amarelinha. Nesse tipo de caso, por exemplo, que não está alcançado pelo Bacen, não tem jeito, tem que ser Profício. Tem que ser Profício. O que a gente não sabe ainda é se o Cisbajúde vai trazer alguma modificação em relação a isso. Eu até comentei ontem contigo que a gente mandou lá para o Banco Central para que ele possa detalhar para a gente antecipadamente algumas informações. O que a gente já hoje consegue acessar no Cisbajúde não traz essa informação ainda. Então, agora a gente tem que realmente fazer ofício. Só lembrar, não sei se vai ser uma das perguntas que a gente vai abordar daqui a pouquinho, estou imaginando, que alguns bancos virtuais já são alcançados pelo Bacenjude. A gente tem, já mencionamos ontem alguns, né? Mencionamos o no pagamento, no financiamento, mencionamos também o XP. São instituições que já estão sendo atingidas pelo Bacenjude. Essa semana mesmo fizemos aqui na nossa vara a penhora de alguns desses bancos chamados bancos virtuais, né? Então a gente começa, se isso vai se estender em relação aos demais, a gente está vendo aí que tem alguns pedidos, cerca de 47, 50 pedidos no Banco Central para que eles possam atuar como instituição financeira. Mas nesse momento, alguns a gente já consegue bloquear. Excelente, excelente. Uma importante também, uma diferenciação importante. Ontem a gente falou sobre o SAB, né? Porque o pessoal às vezes fica na dúvida. Fabiano, mas o que é o SAB? SAB tem diferença para o Banco Central, para o Bacenjude? Não tem diferença. Peço primeiro o Bacenjude ao invés do SAB? Peço o SAB direto? Repasso para ti. Então, o SAB é o Sistema Automatizado de Bloqueio Bancário, desenvolvido pelo TRT da 18ª Região. Então, ele é muito útil porque, assim, se eu sei que a vara trabalha com SAB e acho que a grande maioria já usa esse sistema, vale a pena, obviamente, pedir o SAB. Por quê? Ele faz uma completa varredura nas contas correntes, demais contas que são atingidas pelo Bacenjude. A vantagem dele, que a gente mencionou inclusive ontem, é que ele faz a pesquisa do CNPJ da raiz e da matriz e da filial. Então, ele é um sistema mais amplo. O que acontece, ele é automatizado, até brincamos sobre o uso da expressão, porque, por exemplo, o meu SAB eu rodo segunda, quarta e sexta. Então, amanhã é dia de entrar lá e rodar o SAB. Eu acrescento os que eu tenho, os processos novos, que estão lá com determinação para fazer penhora online, e vejo e vou colher o resultado daqueles que já estão na minha base de dados. A gente tem mais de 400, quase 500 processos no nosso SAB rodando, independentemente do andamento do processo. Normalmente, aqui na primeira vara de Niterói, a gente estabeleceu um prazo de 45 dias. Então, ele fica lá com uma certidão de que ele está rodando o SAB durante esse período. E até que isso aconteça, então o processo está lá. Mas não me impede que se eu precisar, que eu movimente o processo para tomar uma outra providência, fazer uma outra pesquisa. Mas vale a pena. Então, se a vara usa, se ela usa esse sistema automatizado de bloqueio bancário, então o que eu peço? Bacenjude /SAB. E a vara vai fazer, normalmente, para quem faz, é automático o pedido e vai fazer a inclusão lá no SAB. Vale a pena realmente usar esse sistema. Isso é interessante porque esse, de fato, é um procedimento muito, muito peculiar da primeira vara de Niterói. Porque, em regra, quando as pessoas acessam, né, e as varas provocam o convênio do SAB, o sistema SAB, normalmente ele fica parado numa caixa aguardando o retorno dos 45 dias. Né? Isso que você está falando é uma medida interessante. Por quê? Porque como o SAB ele fica ativado durante 45 dias e qualquer movimentação que venha acontecer na conta, ele gera um bloqueio, né? E permite você andar em paralelo, né? Porque, de fato, o convênio... É porque o convênio, só para o pessoal entender, né? O convênio é uma forma que a vara coloca, quer dizer a vara, né? Para fim de organização da vara, nós, quando, por exemplo, provocamos o Bacen, a gente tem uma caixinha chamada cumprimento de providência. Então, a gente, nesse cumprimento de providência, a gente coloca lá um lembrete, tipo um post-itzinho dizendo, aguardando, só para facilitar para o pessoal entender, né? Aguardando o retorno do Bacen, ou aguardando o retorno do Renajude. Então, a vara sabe o que está acontecendo. O público externo, às vezes, não sabe. E isso é interessante por quê? Porque, normalmente, assim, quando a gente faz, o processo fica
parado, né? É como se ela tivesse num armário, né, de Bacenjude. O que você está dizendo é, peraí, o processo ele é um princípio, inclusive, do processo virtual, né? Ele tem a ubiquidade, né? Ele pode estar lá e pode estar sendo feita outra atividade. Isso. Exatamente. Então, assim, nada obsta que ele continue caminhando. Nesse ínterim, eu sei que o processo está aguardando o resultado da pesquisa, não sabe. Gostaria que nesse ínterim fosse feito isso. Claro, cada vara tem lá o seu critério, vai adotar o seu critério, mas não impede que o processo caminhe e siga a sua marcha normalmente. Isso é muito bacana. É a primeira vez que eu ouço uma vara, né, um procedimento de uma vara que trabalha com duas em paralelo. Legal isso. Tem vara, inclusive, que começa a usar o sistema para os processos que estão arquivados sem baixa, no arquivo provisório. Né? Por quê? Porque provavelmente o devedor nem se dá conta de que alguém vai fazer uma pesquisa e vai buscar algum dinheiro lá. Então, assim, é claro que a gente tem que ter um cuidado da questão do impulso oficial. Né? Seria interessante que o advogado fizesse esse pedido para que esse processo, que está parado há algum tempo, fosse feita aí a tentativa de usar o recurso do SAB, né? Porque isso pode trazer resultados, porque vai apanhar o devedor desprevenido. Ele não espera que uma medida seja tomada nesse particular. Né? Verdade. Então, isso é um aspecto bem significativo. Como é que vai ser essa integração do SAB com o Cisbajude? A gente não sabe ainda, né? Porque o SAB tem uma particularidade que eu acho bem interessante em relação ao Bacen, é que quando você bloqueia e integraliza, ele interrompe sozinho a ordem de bloqueio. O Bacen não. O Bacen, se você tiver 10 contas com 10 mil e o valor da execução é 10 mil, ele vai bloquear 10 contas. A gente tem que ir lá e sinalizar qual delas eu preciso transferir. A vantagem do SAB é que ele automaticamente integralizou. Se não integraliza, ele calcula a diferença e renova pela diferença. Isso é uma ferramenta assim, espetacular. Né? E interrompe quando ele integraliza aí o valor da execução. Né? E é interessante que o SAB, né, por mais que assim, a gente ainda tenha um gargalo enorme, né, de satisfação, o que eu tenho, pelo menos, da implantação dele nas varas onde eu atuei, né, lá na quarta vara de São Gonçalo, né, porque o Carlos conversava muito contigo, o que eu observei é que mesmo que a gente não conseguisse a satisfação plena da execução, o SAB, pelo menos, periodicamente conseguia atingir algum mínimo valor. R$50, 100, 200, 300, 500. É claro que muito longe do suficiente, mas demonstra uma coisa interessante. O devedor, quanto mais, ele conhece a ferramenta da justiça, ela sabe que ela tem uma, eu vou chamar de deficiência, mas uma limitação talvez, e conta com essa limitação para fins de operacionalizar suas contas correntes. E quando você tem uma ferramenta como o SAB, que deixa ele literalmente o tempo inteiro em processo de procura, você finaliza essa possibilidade. Eu não sei que ele migre para uma conta de uma pessoa física, que a gente já conversou ontem, nós vamos voltar a falar disso, mas aquele CNPJ fica impedido de receber dinheiro, porque se receber, o SAB vai lá e vai pegar. Isso. Né? Isso aí, exatamente. Show de bola, show de bola. Então, ficou, pessoal, bacana, então, uma diferenciação importante entre o Bacenjude e o sistema SAB. No final, eles minimamente se comunicam, mas de toda sorte, vale a pena saber a diferença dos dois, que não se confunde com o Cisbajude, né? Se o Gilmar já quiser fazer uma ideia, basicamente, do que vem por aí, do que pode ser falado, né? Para daqui a pouco a gente falar de factoring. Tá, ok. Posso falar sim. Então, a gente está esperando aí um sistema que vai substituir o Bacenjude, né? Deve entrar em operação a partir de setembro. Hoje, né, o sistema Bacenjude já liberou um módulo de quebra de sigilo bancário que vai facilitar bastante. Por exemplo, quando a gente usa lá o Simba, o Simba requer um conhecimento técnico para analisar os relatórios, sem contar que o volume de papel que chega é significativo. Então, assim, o módulo de quebra de sigilo bancário que o Cisbajude vai trazer é espetacular, porque ele sintetiza os relatórios do Simba de movimentação financeira. Ele abre a possibilidade de você, por exemplo, pedir informação de gastos com cartão de crédito, letra de câmbio, talão de cheque, movimentação mercantil. Então, assim, começou a disponibilizar para a gente esse módulo a partir de agora. Então, a gente tem esse recurso de fazer essa pesquisa. É claro que a gente está falando aí de
de uma medida extrema, né, de Uhum. quebra de sigilo bancário, que deve, só pode ser realizada depois que todos os modos anteriores foram tentados, né, inclusive o Bacen, CCS e assim por diante, porque talvez se aplique mais às grandes empresas, né, ou de médio porte, alguma coisa nesse sentido. Então, essa é uma novidade que já está disponível a partir de agora, mas em setembro o que a gente tem é a integração com o PJE, ou seja, aquela quantidade de papel que a gente recebia, por exemplo, quando a gente tinha um ativo não precificável que levava 30 dias para chegar, essa informação agora chega direto pela integração com o processo eletrônico. Então, isso vai ser uma vantagem. Em que velocidade isso vai acontecer? É provável que seja com tempo mais razoável. Apesar do que, entrando lá no relatório, a gente começa a perceber que ele tem lá um prazo de 30 dias, mas me permite alterar esse prazo para um prazo menor. Uhum. De qualquer modo, não vai chegar papel para a gente ter que digitalizar, analisar. Ele vai estar no processo eletrônico, obviamente se deferida, né? Deferida a quebra do sigilo bancário, anexando ao processo sob sigilo para que seja feita essa análise. Isso é um aspecto bastante. Então, a facilitação da quebra de sigilo, a integração com o processo eletrônico. E outra coisa que parece que se resolve com o Sisbajude é que hoje a gente tem lá o dispositivo do 854 do Código de Processo Civil dizendo que o SPenhora tem que ser liberado em 24 horas. Uhum. E hoje a regra do Bacen é que a gente só consegue fazer isso em 48. Então parece que o Sisbajude resolve esse problema e aí a gente consegue fazer a liberação do excesso de penhora com 24 horas. A gente já falou sobre outra novidade, que é o bloqueio de moedas virtuais, né? Que as exchanges vão começar a ser atingidas, as corretoras. Isso é uma novidade que vai certamente favorecer, né? Outras questões a gente não conhece ainda do sistema como um todo, né? Está aguardando mais detalhe, mas vai ser aí uma evolução significativa e certamente outros ativos financeiros serão também atingidos pelo sistema, né? Bacana. Pessoal que está acompanhando aqui, essa novidade, muita gente não sabe ainda, fica aí para vocês passarem aí a Rádio Corredor do Sisbajude, que vai em breve, né? E vale a pena, se antecipem, né, para conhecer a ferramenta, até porque quando ela entrar efetivamente, né, quando ela estiver aplicável dentro da Justiça, quem souber um pouco mais sobre ela, souber pedir, souber interpretá-la, é claro que sai na frente, né, quando a gente compara com os demais. Para a gente finalizar essa parte, que eu achei que fosse rápida, mas a quantidade de coisa que nasce disso é grande, né? Factoring. Nós ontem conversamos rapidamente sobre factoring, falando da confusão que é para alcançar isso, né? A gente sabe muito bem, aí eu vou passar, antes de jogar a palavra para ti, a minha experiência com factoring. Eu, durante muito tempo da minha vida profissional, fui gestor financeiro de empresa, né? E era muito comum, né? Normalmente factoring, a gente brinca, né, no mercado financeiro, dizendo que primeiro você vai buscar crédito nas empresas dos grandes bancos. Quando o seu crédito começa a ficar um pouco mais restrito, você vai para os bancos, né, de menor porte. Quando você está com crédito bem mais ou menos, você vai para aqueles bancos bem pequenos. E quando você está com crédito no sal, você vai para a factoring. E mesmo nas factories você tem uma lista, que tem as factories enormes. Para quem não sabe, tem muita factoring que é maior que banco, em termos de ativo. Tá? Qual é a dificuldade? E aí, deixando claro que eu já atuei em todos esses nichos, desde banco grande até factoring, passando sufoco para conseguir crédito. Qual é a dificuldade que existe, pessoal, para vocês entenderem? A factoring, ela que mantém a conta dela perante as instituições financeiras. Por exemplo, se o Fabiano for uma empresa, Fabiano LTDA, e eu faço um desconto de duplicata com uma factoring, essa factoring, quando manda o título, a minha duplicata para o banco, ela manda, porque é como se eu tivesse feito um endosso para ela. Esse título não é meu, esse título é dela. Quando ela manda para o banco, o título é dela numa conta que vai ser depositada para a factoring. Então, o que acontece? A gente, quando faz o Bacenjude, a gente não acha dinheiro na conta do Fabiano, da LTDA, porque ele está na conta do Gilmar Factoring, por exemplo, que fez a operação comigo. E isso é um complicador enorme, por isso que o Bacen não pega. Qual é o X da questão, Gilmar? Eu não sei se você sabe disso. Muitas factories, porque qual é o sistema de factoring? Factoring normalmente ela faz ou ela faz o trabalho de factoring mesmo, quer dizer, faturizar, adianta o valor de uma compra de produção e tem o título como garantia, ou ela faz o desconto bancário. Eu faturo e ela desconta meu título. Pela lógica da factoring, quando eu faço o desconto, ela tem que depositar o dinheiro para mim na hora. Ela não pode reter dinheiro. O que as empresas fazem quando tem problemas financeiros de Bacen ou coisa do tipo?
O dinheiro, em vez de ficar na minha conta, fica na conta da Factory parado. Então eu abro uma conta fictícia dentro da Factory, que não é alcançada por esse tipo de operação. Olha a engenharia do negócio. Não sei se você sabia disso, mas durante muito tempo eu atuei em empresa que, para manter o recurso, né, salvo de bloqueio, mantinha o dinheiro nessas contas. Não há nenhuma ilicitude nisso. Nenhuma ilicitude. O problema é que esse dinheiro não é detectável. Ele só é detectável se você fizer, sabe o quê? A análise do fluxo financeiro de entrada e saída. Porque quando eu mando o meu recebível, eu tenho que entrar com dinheiro. E aí, quando você tem a saída da duplicata e a não entrada de dinheiro, você pega esse problema. Então, você precisa ter acesso ao balanço da empresa, à movimentação. Balanço não, balancete, né? Nem balanço, é balancete da empresa. Muito bom. Isso eu nem sabia que o esquema era desse jeito. Eu sei que ela, assim, como ela não é uma instituição financeira, às vezes, me parece que uma outra opção que a Factory cria, né, outra situação que ela cria, é que essa antecipação de recebível é depositada na conta diversa da conta do próprio cedente. Também. Então, assim, o Bacen não vai conseguir buscar essa informação. Hoje eu achei uma matéria muito interessante, que é uma resolução do Bacen, resolução 2144, que pode ajudar nessas situações. Porque, assim, inclusive, a empresa de factoring, ela não pode prestar atividade financeira. Exato. Então, essa resolução diz que se ela concede empréstimo, se ela faz aplicação financeira e rendimentos e faz corretagem, ela pode se enquadrar e aí pode sofrer as sanções do Banco Central. Então, acho que aí, nesse caso, talvez pudesse tomar alguma... Eu concordo. Exato. Se verifica essa questão. É interessante, por isso que assim, é muito importante saber, e é claro que como é que a gente descobre isso, eventualmente. E aí existe uma dificuldade. Me parece que a melhor forma de fazer, né, e aqui pensando por alto, né, pelo menos, é um mandado de verificação. Esse mandado de verificação, é claro, né, você vai pedir, olha só, eu quero pegar todo o seu movimento de venda desses últimos 5 dias para saber o que você fez com a duplicata. O oficial de justiça pode fazer isso? Pode. Por determinação judicial, pode. Isso é muito, assim, é uma coisa muito pouco usual da gente verificar no nosso dia a dia. Porque o que acontece? É muito difícil a gente saber para onde aquela empresa, apesar de ela tem que lançar no livro Razão dela, né, no balanço dela, quando ela faz desconto de duplicata. Ela tem que lançar para quem ela mandou aquele dinheiro, né, como ele foi, como ele voltou. Aí você consegue descobrir com que factors ele movimenta. Diferente do caso do Bacen Jude e do CCS, já adiantando um pouco, que eu consigo pegar o relatório de todas as instituições. Nas factors eu não consigo. Então, quer dizer, gera um problema enorme para saber. Muitos alunos, quando estou em aula, falam assim, Fabiano, mas para que factor eu mando? Eu falei, não tem como saber. Porque ela não tem nenhuma regulamentação específica. Ela fica pelo Bacen? Não. Ela fica na CVM? Não. Ela é da SUSEP? Também não. Quem regulamenta os factors? Né? Existe um central, efetivamente, das informações? Não. Então, quer dizer, é bem complicado. Então, me parece que a melhor forma, quando você sabe que a empresa está ativa, não acha dinheiro em banco e sabe que ela está funcionando, o mandado de verificação, eu anotei aqui para a gente falar depois, né, mais para frente, se der tempo ainda, é uma coisa muito importante. O oficial de justiça ir lá e vem loco. Eu quero ver a sua operação, eu quero ver o relatório. Ele pode fazer isso por determinação judicial e, se não for permitido pela empresa, com condução, inclusive, e auxílio de força policial. Muita gente não se recorda disso. Interessante. É importante isso. Acho que, inclusive, esse recurso novo do Cisbajude, também de quebra de sigilo bancário, vai permitir a análise desse relatório. Né? Claro que é uma análise técnica, né? Mas eu acho que vai permitir também verificar essa entrada e saída de dinheiro. Acho que vai ser bem lembrado, porque, gente, assim, é muito claro. A operação comercial da empresa tem que ela condiz com a operação financeira dela. A operação comercial, desculpa. A comercial e a financeira, elas têm que se falar. Se eu faturo e não entra dinheiro, tem alguma coisa errada. Eu estou vendendo sem dinheiro, cadê o dinheiro? O dinheiro tem que ir em algum lugar. Né? Durante muito tempo, algumas universidades fizeram uso de alguma coisa muito similar a isso. Né? Eu não vou evitar citar nomes agora, mas a maior parte de quem é do Rio, principalmente, sabe do que eu estou falando. Então, isso se descobriu através de ferramentas que vasculharam para onde o recebível ia. E precisa ter uma análise efetivamente um pouco mais detalhada. Né? Detalhada, né? Isso. Vamos passar então, mas para a gente tentar falar aí, a gente tem mais uns 20 minutinhos,
Eu ainda tenho um monte de coisa anotada que eu vou deixar para quinta-feira, que quinta-feira são aquelas medidas mais... Se a gente conseguir hoje, melhor. Mas se não conseguir, vamos falar do CCS um pouquinho? Ok. Essa o pessoal pode achar que Vamos. sabe, de repente eu não tenho a menor ideia de qual é a utilidade dela. Conta pra gente um pouco do CCS. Então, a gente tem que pensar assim, que o CCS, juntamente com o CNIB, né, são medidas mais consideradas restritivas, como o CPC chama de medidas atípicas. Então, assim, eu iniciei lá o meu processo, fiz o Bacen ou o SAB, tentei encontrar algum ativo financeiro, não consegui. Fui lá, fiz a desconsideração da personalidade jurídica, até a desconsideração inversa, tentei de novo o Bacen nos sócios que foram incluídos no polo passivo. Bom, então o meu caminho, né, a minha efetividade está ali encurralada. Então, me abre a possibilidade de usar esse cadastro, que é o cadastro de cliente do sistema financeiro. Ele está vinculado ao Bacen. Então, tanto é que a gente entra pelo mesmo portal, muda ali um detalhezinho, mas com a mesma autorização de acesso. Essas informações estão disponíveis para a gente desde o ano de 2001. Então, assim, a gente mencionou lá, um detalhe importante é que os bancos que fazem parte desse sistema financeiro, eles têm a obrigação de informar ao Banco Central o nome de seus correntistas, a data de abertura e a data de fechamento da conta corrente. Então, essa é a primeira informação que a gente recebe lá. Uma coisa que nos ajuda significativamente na análise é a seguinte: as pessoas jurídicas precisam informar quem será o seu representante, procurador ou responsável pela movimentação da conta corrente junto ao banco. Então, é uma opçãozinha que a gente tem lá chamada relacionamento. Uhum. Então, com essa opção de relacionamento, eu consigo identificar se aquele CPF já foi ou é procurador, representante legal de outro CPF ou outro CNPJ. Eu consigo os dados completos da pessoa, da empresa, a data do início e a data do término do relacionamento. Em termos práticos, para que isso serve? Ora, primeira análise que eu faço, aí voltamos lá na questão dos atos constitutivos da empresa. Uhum. Eu tenho os atos constitutivos da empresa, tenho 3 sócios que compõem o quadro societário, e aí, quando eu cruzo a informação do quadro societário com o CCS, eu encontro alguém que já é sócio da empresa, está lá no quadro societário, deixou a sociedade, por exemplo, no ano de 2009, mas no CCS aparece ele movimentando ainda a conta da empresa. Opa, tem alguma coisa errada. Uhum. Normalmente, uma situação que traz à nossa atenção a existência de um sócio de fato ou sócio oculto. Telefone novo. Vamos lá. Vamos ver aqui enquanto está entrando. Deixando um abraço a todos os nossos amigos, 54 até agora. Um abraço para todos vocês. Para quem, pessoal, para quem interessar, que acha que pode valer a pena esse papo para algum amigo ou alguma amiga, aproveita o aviãozinho do canto direito aí, clica no aviãozinho, manda para os amigos. Pode ser que esse papo aqui venha a ser útil para algum conhecido de vocês aí, seja aqui do Rio, São Paulo, Minas, Brasília, Estados Unidos, né? A gente tem, é uma curiosidade, tem gente que segue a gente que mora nos Estados Unidos, tem gente que segue, que mora na Europa, muita gente que consegue hoje, em virtude da facilidade, né, advogar à distância, né? Então, né, o pessoal que de repente fica mais na parte de retaguarda de escritório, fazendo petições, né? Então, a gente agradece aí o carinho de todos. Gilmar, eu acho que vai dar problema de novo, querido. Pelo que eu vi aqui, está conectando aqui, tá lento. Talvez valha a pena você... Ó, acho que é melhor a gente seguir na mesma linha de ontem, hein, querido? O que você acha? No de ontem não tem galho. No de ontem a gente vai... Ó, pronto. Já está aqui com o da Renata. Deixa eu entrar aqui. Vamos lá. Vamos ver se funciona. Funcionou. Tive que trocar o celular de novo. E o maior, acho que é uma incompatibilidade do seu telefone com o Instagram, hein? Eu acho. Como é que você está, querido? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Fabiano? Eu vou só acertar a posição dele aqui, que eu troquei Fica melhorar à vontade. O pessoal foi lá no seu Instagram te fazer pergunta, tirar dúvida? Um monte de gente perguntando lá.
Tá bom, isso aí, legal, bacana. Reconhecimento do seu trabalho. Muita gente parabenizando o seu conhecimento e deixar, inclusive, aqui o Marcos Dias, ontem e depois a gente conversou. O Marcos disse, Fabiano, eu anotei um monte de coisa que o Gilmar falou. Eu fiquei impressionado com um monte de coisa que, para você ver como é que nós no dia a dia, a gente, volume de trabalho, né? Às vezes a gente perde um pouco o foco em algumas questões. O Marcos falou, Fabiano, eu anotei várias coisas para passar para o pessoal da Vara para a gente começar a fazer. Então, e ele agradeceu, parabenizou todo o seu conhecimento, foi muito produtivo e muita gente ontem dando, assim, parabenizando aí seus toques. Estou tentando me acertar aqui com a posição, peraí. Eu vou Tá de melhorar. boa, querido. Vamos lá, vai funcionar. Oi, agora já Agora foi. foi. Show de Melhorou. bola. Posso, Mas é isso, posso querido. nem Então é isso, encostar. né? Tá tranquilo. Então é isso, Gilmar. Então o pessoal parabenizou bastante, né, todo mundo, e vamos ver, vamos fazer a continuação. Inclusive, eu vou até te propor, porque eu acho até que a gente ficou devendo algumas questões para a gente desenvolver mais do Bacen. O que você acha? Eu anotei algumas coisas que o pessoal perguntou. Eu acho que vale a pena a gente, antes de entrar nessas ferramentas que era a proposta de hoje, nas ferramentas que o pessoal às vezes ouve falar, mas não tem a menor ideia para que serve, eu acho que a gente podia evoluir um pouco mais do Bacen. O que você acha? Podemos sim. Eu vou puxar meu material Podemos? aqui. Podemos? Ok. Vamos lá? Vamos sim. Vamos lá. Gilmar, pessoal, ontem alguém colocou, eu confesso, peço desculpas aí, pessoal, que eu acabei não anotando muitas pessoas, tá? De qualquer forma, deixo um beijo a todos e um abraço aí para todo mundo que está acompanhando. Aplicação. Aplicações financeiras de uma forma geral. A gente ontem falou sobre, lembrando, tá, pessoal, que ontem a gente encerrou falando sobre conta calção, conta garantida, que são aquelas contas que a empresa faz, eventualmente, transação financeira de empréstimo e coloca recebível como garantia, recebe naquela conta e essa conta. O Gilmar até colocou muito bem, né? Isso acaba sendo uma burla ao processo do Bacen-Jude. De toda sorte, é bom todo mundo saber que existe e que isso, em regra, tem que ser atingido através de ofício, não através do Bacen-Jude. Mas eu concordo com o Gilmar, eu acho que é um absurdo as instituições não disponibilizarem, e elas não fazem, já explicando, porque são beneficiadas com isso. Então, só para explicar para a galera. Eu anotei investimentos de uma forma geral. Né? A gente ontem falou do centavo, né? Do centavo quando é de ativos ilíquidos, aqueles como, por exemplo, fundo de CDB, fundo de CDI, eventualmente a ação que esteja em custódia de um determinado banco. Mas os demais investimentos, em renda fixa, por exemplo, todos os demais outros que ficam disponíveis para bancos, são alcançados pelo Bacen? Sim. Então, pelo regulamento 2.0 do Bacen, a gente consegue buscar o depósito à vista, né? A conta corrente, conta poupança, depósito a prazo, aplicações financeiras em renda fixa e renda variável, fundos de investimento e demais ativos que estejam sob a administração ou a custódia da titularidade de uma instituição participante. Uma coisa importante que a gente precisa levar em consideração para entender o funcionamento do Bacen é que a listagem dos participantes do Bacen-Jude é proveniente do cadastro de cliente do sistema financeiro, o CCS. Então, algumas instituições, apesar de comporem um sistema financeiro, não são participantes do CCS. Por conta disso, não são atingidas pelo Bacen-Jude. Exemplo, administração de cartão de crédito, algumas instituições de pagamento que eles chamam de IP, que não são autorizados pelo Banco Central. A título de informação, hoje eu fiz uma pesquisa, a gente tem 47 instituições de pagamentos que estão aguardando a autorização do Bacen para integrar também e funcionar como instituição financeira. Temos também administradora de cartão de crédito. Então, a regra essa instituição precisa estar vinculada ao cadastro de cliente do sistema financeiro, porque aí ela se torna participante do Bacen. Então, nessa linha aí que a gente mencionou, a gente tem aí as aplicações financeiras, renda fixa, renda variável, fundo de investimento e demais aplicações. Saldos de CDB, de LCA, LCI. Uma coisa importante, Fabiano, que a gente deve mencionar é que o Bacen, agora, recentemente, mesmo em 2020, já divulgou uma lista de códigos. E esse código facilita a identificação, porque às vezes o que a Vara faz? A gente faz a pesquisa lá no Bacen-Jude, imprime e anexa ao processo.
é importante que o advogado tenha conhecimento desses códigos e pode botar lá no Google e fazer uma pesquisa para saber quais são esses códigos, para identificar. Por exemplo, eu tenho um código número 12. Esse código número 12, pela tabela, indica que é um ativo financeiro não precificável. O que a vara fez em relação a isso? Pode ser que a vara tenha desbloqueado. Eu posso reiterar a solicitação, porque talvez seja o caso de fazer o que eles chamam de monetização desse ativo financeiro, né? Vender esse ativo financeiro no leilão ou assim por diante. Mas, em regra, a gente consegue pegar esses fundos de investimento e todos esses mais que a gente mencionou agora. Excelente. Eu vou deixar o programa que vai entrar em breve. É novembro que vai entrar ou é antes? Eu agora não me recordo a data. Setembro, né? Que é o Cisbajude. Cisbajude. Ainda tem. É cada sigla que vai entrando. Vamos deixar o Cisbajude, talvez, para daqui a pouco, que a gente já meio que apresenta para o pessoal, né? O que vai acontecer. Bitcoin. Bitcoin ou moeda criptografada. Elas entram nessa sistemática. A gente já adiantou ontem, mas é só para contextualizar hoje. Então, a gente vai ter essa novidade aí. Deixa eu entrar aqui na minha anotação aqui. Porque no Bacen hoje não. Não, hoje a gente não consegue. E mesmo na entrada do Cisbajude, que vai ser em setembro, a gente já tem aí uma instrução normativa da Receita Federal, que é a 1888, que já facilitou a busca por criptoativos. A questão toda é que, com a vinda aí do Cisbajude, há a possibilidade de que esses investimentos financeiros, inclusive as criptomoedas, passem a integrar aí as exchanges do Bitcoin. Então, olha só, qual é a grande questão? A gente tem o que se chama de exchange. Essa exchange equivale a uma corretora que vende a moeda, a criptomoeda. O que está acontecendo já? Claro, isso gera uma segurança para quem compra. Só que alguns investidores, cientes de que com a mudança do Cisbajude, essas corretoras serão atingidas, né, que vendem, que fazem a transação com Bitcoin, estão migrando aí para o que eles chamam carteira privada, que é a tal do wallet. É como se eu pegasse a minha moeda e guardasse no meu bolso e não mais permitisse aí que a exchange fizesse a transação por mim. Mas o fato é que, claro, para quem tem um grande investimento, acho que tirar lá da corretora vai ser um risco muito grande, né? Mas com o Cisbajude, a gente vai ter a possibilidade de buscar esses ativos, essas criptomoedas. Isso de fato é uma novidade, né? Apesar de ser uma novidade que está se popularizando, né? A gente falava muito em Bitcoin, mas cada dia mais vem novas ferramentas, novas formas de... É quase que um mercado, é quase que um antigo mercado de balcão, que você não tem mais ação e você tem moeda que você transaciona porque ela muda de preço a cada dia, né? E é interessante até a forma de precificação, né? Muitos não vão lembrar como é que funcionava historicamente a questão de câmbio, né? Até a lógica do sistema. Não, começou com os câmbios, depois a gente passou para o padrão ouro, que dava a lógica da precificação das coisas. Depois a gente teve a quebra do sistema ouro e passou a ser um parelho com o dólar. Depois houve uma tentativa para uma cesta de moedas, mas ainda o dólar acaba sendo a moeda principal. E hoje, o mercado de ações, por exemplo, quando você sai do mercado de balcão e vai para o mercado de ação, vira uma coisa completamente fictícia, para falar a verdade, né? Por que leva a uma precificação? Claro que fictícia, eu estou simplificando uma coisa que não é tão simples, né? Quando você avalia, quando faz o valuation, né? O pessoal no mercado financeiro chama de valuation. Quando você faz o valuation de uma empresa, você não leva em consideração só o hoje, você leva o potencial de negócio dela num prazo de 1, 3, 5, até 10 anos para você migrar e aquela ação ter um preço. Agora, quando a gente fala em dinheiro, né? Quer dizer, a coisa vira quase que um jogo, efetivamente, né, de ganha. E não adianta, pessoal, ganha e perde. Né? No mercado, é um mercado que o equilíbrio é zero. Né? Se alguém ganhou, alguém perdeu. É assim que funciona, infelizmente. Então tá, Bitcoin está aqui anotado. Previdência privada, nosso querido Ivan, né, doutor Ivan de São João de Meriti, um abraço, São João de Meriti presente. Previdência privada é alcançada pelo Bacen Júnior? Então, na verdade, a SUSEP, né, que é a superintendência responsável, não está vinculada ao Bacen. Então, o PGBL, o VGBL, a gente ainda tem que requerer através de ofício.
Exato. Essa é uma outra instituição que ainda não faz parte do sistema do Bacenjude. E é interessante, né? A gente provocou, porque muita gente E aí, nesse tem caso, esse tipo de... Pode falar, pode ficar à vontade. não, e aí a gente tem esse cuidado, né? Tem que pensar que, nesse caso, eu preciso me valer aí de um recurso que eu tenho. Por exemplo, quando eu vou lá no CCS, o CCS tem, a gente vai falar também sobre ele, um resultado chamado Outros, que me permite identificar que ali existe algum título que eu possa pesquisar de um modo melhor, entendeu? Exatamente, é isso daí. Por isso da importância que eu deixei para o CCS, porque o CCS é um irmão gêmeo bivitelino do Bacenjude, né? O pessoal só lembra do Bacenjude e desconhece a relevância do CCS. Eu, particularmente, acho muitas vezes o CCS mais importante do que o Bacenjude, em termos das informações que ele presta, né? Sim, com certeza. Verdade. Mas fica para a galera, então, galera, com relação à previdência privada, então, a questão se ela pode ou não, doutora Valéria, só respondendo então a sua pergunta, a questão de poder ou não ser penhorada, de fato é entendimento da unidade jurisdicional, do magistrado. Né? Tem juízes que entendem e aplicam para a previdência privada a mesma lógica que se aplicava para a previdência normal. Lembrando que isso foi até relativizado pelo novo Código de Processo Civil, que vem permitindo penhora de até 30%. E acho que a maior parte das varas hoje autorizam a penhora de até 30% de valores de salário, seja de previdência. Mas tem outros que classificam a previdência privada como um investimento. E aí sim não limitam a nenhum percentual. Então, assim, só para trazer uma resposta mais objetiva, depende efetivamente da vara e do juiz onde o processo esteja correndo, mas são os dois pontos de vista. Aí depende, né? Depende muito da argumentação que a senhora, né, ou qualquer outro colega nosso aqui venha a trazer, mas se quiser sustentar a possibilidade da penhora total, tem que alegar que aquilo é um investimento e é com uma expectativa de direito para a configuração de um benefício previdenciário. Eu, particularmente, já adiantando, tenho muita dificuldade de entender dessa forma para aquela previdência. Só para lembrar uma coisa, tá, pessoal? A previdência privada ela tem um depósito linear mensal em regra. Ela tem aportes periódicos que podem acontecer. O que você pode, e aqui analisando, não sei se o Gilmar vai concordar comigo, é a configuração de depósitos que venham a apresentar uma dissociação com a lógica do padrão daquela pessoa. Por exemplo, e todo mês ele aplica 2. Do dia para a noite ele aplica 1 milhão. Isso pode, não estou dizendo que pode configurar uma fraude para fins de blindagem patrimonial. Por isso que é importante, às vezes, até pedir um extrato de depósito. Não sei se você concorda comigo, Gilmar. Ih, ficou mudo, Gilmar. Ficou mudo. Isso. Com voltou. Certeza. Né? Tem a decisões dos dois sentidos, né? Sobre a possibilidade. Me ouviu? Tá indo e vindo, Gilmar. Voltou? Então, mas exato. Tem se permitido. Gilmar, tá falhando um pouco. Tá falhando um pouco. Vou te pedir um favor. Peraí, deixa eu ver se voltou. Voltou. Tá me ouvindo, né? Tô mudando a posição para ver se melhora. Então tá bom, querido. Tá indo e vindo. Mas então, pessoal, então fica assim, esse é o esclarecimento, tá certo? Então fica aí para vocês o esclarecimento. Beleza, Bitcoin. Deixa eu anotar, eu tinha anotado uma outra coisa aqui. Tá aqui. Alguns créditos, e de fato isso... Ih, Gilmar, eu acho que travou de novo. Gilmar, vou te dar uma sugestão, querido. Se você puder fazer um favor, sai e volta, que aí a gente... Vamos ver se melhora. Às vezes melhora. Vou te pedir para você... tenta deixar eu acho que... Oi? Não, você consegue. Se você clicar naquele sorrisinho, você consegue sair. Ou bota um xizinho melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar o xizinho aqui e vou pedir para você entrar de novo, tá bem? Peraí, vamos... Olha só, vou remover aqui rapidinho.